Newton e Einstein, a ciência em busca de Deus, entre as leis da física e os anseios da alma. Desde os tempos mais antigos, os homens ergueram os olhos para o céu, não apenas em busca de respostas, mas movidos por uma inquietação que ultrapassa a fome e o abrigo. Havia algo nas estrelas, sua ordem silenciosa, seu brilho constante, que parecia murmurar um segredo. A mente racional via cálculos, o coração, sinais. E entre esses dois polos, razão e mistério, moveram-se alguns dos maiores espíritos da humanidade. Entre eles, dois nomes cintilam com luz particular: Isaac Newton e Albert Einstein. Separados por mais de 2 séculos, eles traçaram mapas do universo com ferramentas distintas, mas ambos guiados pela mesma pergunta ancestral: o que há por trás da ordem das coisas? Isaac Newton nasceu em 1642, no mesmo ano em que morreu Galileu Galilei, como se a tocha da ciência passasse de uma mão à outra. Desde cedo, Newton viu na ordem do cosmos algo mais do que engrenagens celestes. Via nela a assinatura viva de um Criador. Para ele, a física não era apenas a descrição fria dos movimentos, mas uma linguagem cifrada escrita pelo próprio Deus nas entrelinhas da matéria. Este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas, escreveu em seu princípio a matemática, só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. A ciência, para Newton, era o caminho do homem racional até a mente divina. Convicto da existência de um Deus eterno, infinito e pessoal, Newton acreditava que o Criador não apenas inaugurara o universo, mas o governava ativamente com sabedoria e cuidado. Não era um Deus distante e abstrato, mas o Senhor de tudo, o monarca universal que sustenta as órbitas dos planetas com a mesma atenção com que observa o coração humano. Sua fé, porém, não se dobrava aos dogmas da Igreja institucional. Rejeitava a doutrina da Trindade, considerando-a uma corrupção tardia do cristianismo primitivo. Via Jesus como Messias, mas não como Deus encarnado, e por isso foi, silenciosamente, um herege aos olhos de seus contemporâneos, embora nunca tenha deixado de se considerar um cristão devoto. Para além da gravidade e da luz, Newton mergulhou também nos mistérios das Escrituras. Passou décadas estudando as profecias de Daniel e do Apocalipse, convencido de que os mesmos princípios que regiam os céus podiam lançar luz sobre os desígnios eternos. Ele acreditava que a história da humanidade estava inscrita no tempo por uma mente que tudo via, e que a razão poderia ajudar a decifrar os sinais divinos dispersos tanto nos céus quanto nas páginas da Bíblia. 2 séculos depois, um novo gigante surgiria. Albert Einstein, nascido em 1879, também contemplaria o universo com assombro, mas veria nele um Deus muito diferente. Para Einstein, Deus não tinha rosto, não falava, não escrevia livros sagrados, nem escutava preces. Seu Deus era o de Spinoza, não um ser que cria e intervém, mas a própria ordem, a harmonia, a elegância das leis naturais. Creio no Deus de Spinoza, disse ele, que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se preocupa com destinos e ações dos seres humanos. Em sua juventude, Einstein rejeitou o Deus pessoal da religião tradicional, considerando essa ideia ingênua, quase infantil. Dizia que o conceito de um Deus que recompensa e pune é uma projeção das fraquezas humanas. No lugar da fé institucionalizada, propunha o sentimento de uma religiosidade cósmica, uma reverência profunda e silenciosa diante da ordem implacável e misteriosa do universo. Para ele, esse sentimento era a origem de toda a ciência verdadeira e de toda a arte autêntica. A experiência mais bela que podemos ter, escreveu, é o mistério. É a emoção fundamental que está na raiz de toda a verdadeira arte e ciência. Einstein não desprezava a religião, mas redefinia seus contornos. A ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Ele acreditava que as leis do universo, da relatividade ao movimento das partículas, eram acessos à estrutura do ser, janelas para um mistério que não falava, mas encantava. Ao contrário de Newton, não via lugar para milagres ou intervenções divinas, pois o universo, para ele, era um tecido de causalidade inviolável, onde cada evento está amarrado ao anterior por uma cadeia inquebrantável de leis. E, no entanto, apesar de suas diferenças, Newton e Einstein caminhavam sob o mesmo céu estrelado, embriagados pela mesma pergunta essencial: de onde vem essa ordem? Newton encontrava a resposta em um Deus que cria e governa. Einstein, em um Deus que se dissolve na própria ordem. Ambos, porém, encontravam na ciência não apenas um ofício, mas um ato de contemplação, uma forma de oração racional diante do inexplicável. A física era, para ambos, um diálogo com o infinito, não uma fuga do mistério,
mas uma maneira de tocá-lo com a ponta dos dedos da razão. No silêncio dos laboratórios e na vastidão do espaço sideral, ouviram ecos do eterno. Newton, ao decifrar o movimento dos astros, sentia-se diante da geometria sagrada de um arquiteto cósmico. Einstein, ao mergulhar na relatividade do tempo, percebia que a lógica do universo era mais sublime do que qualquer fábula escrita. Um via a mão que escreve, o outro, o poema já inscrito. E assim, mesmo separados por séculos e crenças, tornaram-se peregrinos do mesmo santuário invisível, aquele onde o mistério não se explica, mas se contempla. Pois há uma chama que arde tanto na alma do crente quanto na mente do cientista, e é a sede de sentido, a vertigem da ordem, o fascínio por aquilo que, mesmo compreendido, permanece maior do que nós. Olhei pro céu, vi silêncio e luz, estrelas traçavam um plano em cruz. Newton dizia a ordem a um rei, que escreve o mundo sem errar a lei. Cada planeta um verso da canção, cada equação semente da criação. O universo é mais que engrenagem, é sopro divino em forma de linguagem. Mas veio Einstein com seu olhar, viu Deus na curva do tempo e do ar. Não como pai, não como juiz, mas como harmonia, como raiz. Entre as leis da física e os anseios da alma, caminham dois homens em silêncio e calma. Um vê um Deus que governa e intervém, o outro vê ordem que nunca vai além. E entre a razão e o mistério contido, ciência se torna oração sem ruído. Newton e Einstein no mesmo caminho, conversam com o cosmos ao pé de um moinho. Newton lia Daniel e Apocalipse, Einstein os átomos, a relatividade. Um via milagre, outra eternidade, mas os dois buscavam a mesma verdade. O céu não cala, a mente não dorme, a dúvida é ponte, o mistério é norma, e o que parece tão frio exato é verso de um Deus oculto e abstrato. Não é fé contra a ciência, nem fé sem razão, mas olhos que veem com outra dimensão. No silêncio das fórmulas e da oração, ouço o pulsar de uma só canção. Entre as leis da física e os anseios da alma, caminham dois homens em silêncio e calma. Um vê um Deus que governa e intervém, o outro vê ordem que nunca vai além. E entre a razão e o mistério contido, a ciência se torna oração sem ruído. Newton e Einstein no mesmo caminho, conversam com o cosmos ao pé de um moinho. Um vê a mão que escreve, outro poema já feito, mas ambos se curvam diante do que é vasto e perfeito. Pois há uma chama acesa no olhar de quem busca, um brilho que nasce entre a mente e a angústia. Não se explica o sagrado, nem se mede o amor, mas se toca o infinito no impulso do pensador.